Amém? Quero compartilhar hoje da palavra do Senhor com você. Abra comigo em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. E o tema da mensagem de hoje é: saindo da instabilidade emocional. Precisamos sair dessa instabilidade emocional. O que isso faz com a vida do ser humano, do homem e da mulher de Deus? Instabilidade emocional é onde as emoções, é onde tudo acontece, não é assim? Então, tudo acontece em nossas emoções. Se você viver numa instabilidade Se você viver numa instabilidade emocional, as coisas não vão dar certo em sua vida. Então é necessário que você seja uma pessoa equilibrada, que você seja uma pessoa saudável no Senhor, que você tenha a sua vida espiritual totalmente saudável no Senhor. Para isso que hoje, na quarta vitoriosa, nós vamos tratar de algumas coisas e vamos discorrer um pouco na palavra do Senhor. Amém? E nós vamos estar discorrendo sobre alguns assuntos aqui. Eu quero que você medite comigo no que nós vamos estar ministrando aqui. Pode deixar esse aqui mesmo, tá? Amém, glória a Deus. Se não falhar, vai esse até o final. Glória a Jesus. Hebreus capítulo 12 fala assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Somente até aqui. O texto em Hebreus fala, ele começa a expressão dizer: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvens de testemunhas. E aí eu pergunto a você: quem tem noção do que é uma grande nuvem de testemunhas? Você tem noção do que o apóstolo Paulo está aqui ministrando aos hebreus? Então vamos lá, nuvens de testemunhas está falando sobre regiões celestiais. Esse texto aqui, ele está falando muito de uma dimensão celestial. O que é dimensão celestial? Dimensão celestial é um palmo acima da nossa cabeça, é o que acontece nos ares, é o que acontece em uma dimensão espiritual. Então, tudo que está acima de nós, nós entendemos que é a dimensão espiritual e celestial. Então Paulo está ministrando, dizendo: nós somos rodeados de tamanha nuvem de testemunhas, seres espirituais, ou seja, tanto anjos quanto demônios. Então somos rodeados por tamanha nuvem de testemunhas, que estão aguardando. A Bíblia diz que a terra aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Vocês já leram essa passagem? Entendem isso? Então, uma manifestação para que os filhos se posicionem no tempo presente, para mostrar a glória do Senhor e aquilo que o Senhor tem sobre a vida dos filhos. Amém, queridos? Vocês estão aí, gente? Glória a Deus. Vamos compartilhar da palavra. Amém? Então, quando Paulo está dizendo aqui aos hebreus, dizendo: nós somos rodeados de tamanha nuvem de testemunhas, eu quero dizer, então, desembaraçando de todo o peso do pecado. Então ele está dizendo aqui, ele está orientando ao povo para desembaraçar-se de todo o peso do pecado que tenazmente, que insiste em prender e amarrar a minha vida e a sua vida. Então se desprenda, se desembarace, porque o pecado, ele embaraça, ele enrola, ele te prende, ele te envolve. Mas ele não começa assim te abraçando, te envolvendo de uma forma rápida, sutil. Não, ele vem, como diz, tem uma musiquinha que eu aprendi no grupo infantil. Irmãos, tome cuidado, meu irmão, tome cuidado. Tome cuidado com o inimigo, que ele vem com sapato. Esqueci agora o restante da música, gente. A música fala assim, ó: tome cuidado, meu irmão, tome cuidado com a falta de união, porque o inimigo, ele vem com sapatinho de algodão. Eu cantava isso no grupo infantil. E eu cantava essa canção. Por que ele veio com sapatinho de algodão? Ele veio de uma forma sorrateira. Então, quando você menos espera,
O adversário vem e ele começa comendo pela beirada. Está chegando outro, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então vamos lá. Então Satanás, ele vem de uma forma sorrateira, né, tentando trabalhar na vida do ser humano pela beirada, né, como disse, comendo pela beirada, né, vai como se menos vê o negócio aconteceu. Então a gente é pego em detalhes. Então o ser humano, nós falamos muito isso aqui no altar, nós somos a geração do bate-pronto, do fast food, não é assim? A geração do micro-ondas, aperta lá, é 30 segundos, vamos embora. A gente é essa geração. Infelizmente não era para ser assim, a gente era para ter um tempo, quando se trata de emoção, quando se trata de princípios, quando se trata de valores, a gente tinha que ser a geração do fogão a lenha, de saber cortar, de saber preparar, de saber tempo de fogo, altura de brasa, intensidade, de preparar ambiente. A gente precisava continuar com os princípios, irmãos. Porque essa geração fast food hoje está se perdendo muito fácil, né? Eu tive numa reunião de família, onde um dos parentes nossos, um menino de 18 anos, estava querendo dar aula para um de 67 anos. E eu falei, que isso, filho, você não tem experiência de vida que o seu avô tem, então fica quietinho na sua. E ele estava querendo ter mais conhecimento de vida do que o seu próprio avô. E eu falei, meu Deus. Então essa geração do fast food, tudo é muito rápido, tudo é assim, bate pronto, vai lá, aconteceu, já sei de tudo e não sabe de nada e se perde no meio do caminho. E nós estamos falando de instabilidade emocional, então precisamos ter uma geração forte nesse tempo. Nós precisamos ter uma geração que tem uma mente trabalhada no espírito e não uma mente cauterizada pelo que o mundo está tratando. O que é uma mente cauterizada? É uma mente que acabou, se esfriou. Cauterizou. Sabe o que é cauterizar? Antigamente se curava ferida com ferro quente, e aí estava aquela ferida, e vi lá com o ferro quente, marcava também os bois assim, e viu que a intensidade daquele ferro quente, aquilo cauterizava a ferida, ou também marcava os bois. Antigamente marcavam pessoas. No tempo dos egípcios, a primeira tatuagem foi essa. Era assim que tatuava o povo antigamente. Então era assim que faziam também lá no tempo passado. Então aquilo se dá o nome de cauterizar. Quando faz aquele ferro quente, ele toca na pele, aquilo cauteriza. Tem pessoas que estão com a sua mente cauterizada por conta do pecado. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele tem o poder para tratar dessa cauterização mental e espiritual. O Senhor Jesus é tão poderoso que Ele quer tratar nessa geração, nesse tempo presente, na minha vida, na sua vida, sobre situações parecidas como essa. Então eu quero que você entenda que no meio do que nós estamos vivendo, estamos lutando, no meio dessa nuvem de testemunhas, nós precisamos entender que é hora de correr com perseverança a carreira que nos foi proposta pelo Senhor Jesus Cristo. Qual é a carreira que nos foi proposta? Pergunte para mim, qual é a carreira que nos foi proposta, pastor? Andar fielmente segundo os preceitos do Senhor, amando uns aos outros como Ele nos amou. João capítulo 13, verso 34, se eu não me engano está escrito: um novo mandamento vos dou, qual? Ameis uns aos outros conforme eu vos amei, porque se assim vocês fizerem, o mundo saberão que eu sou o Deus de vocês, e que eu estou com vocês, e que vocês estão comigo. Isso, tradução segundo Evani, amém? Mas você entendeu a palavra, amém, queridos? Mas está assim lá, pastor, eu tenho uma tradução aqui agora, glória a Jesus. Então, queridos, mas essa é a palavra do Senhor. Então o mandamento do Senhor, Ele está dizendo para que a gente corra para a carreira que nos foi proposta. Há algo proposto para a minha vida, para a sua vida, como carreira espiritual, e nós precisamos nos moldar, nós precisamos acessar esse ambiente, esse lugar, essa estabilidade emocional, e não ser instáveis, mas ser estável. Você permanecer naquilo que o Senhor colocou no seu coração, não viver aquela corda bamba, sabe? Pessoas que uma hora está, uma hora não está, uma hora está dentro, uma hora está fora. Fica a emoção, vive uma vida emocional como roda gigante, uma hora está em cima, outra hora está embaixo. Deus não quer isso para a sua vida. Deus quer que você seja contínuo nele, que você seja como um foguetinho, né? Só tem um lugar para ir, para onde? Para cima. Não tem marcha ré no foguete. Então é para cima. Deus quer que você, a nossa missão é ir para o alto.
Mas nós somos presos por coisas que nós vemos aqui, por coisas carnais, por coisas que nós temos, que nós podemos tocar, por coisas que são valores terrenos. Então há uma sedução nesse mundo, há uma sedução. E Satanás pegou essa fragilidade do ser humano. Ele sabe que a sedução vai pegar a gente. Ele sabe. E aí entra naquilo que eu falei para vocês, que a gente começa a ser seduzido por coisas pequenas. Quando você menos espera, aí você está envolvido num laço de Satanás. Mas começou pequeno, você nem percebeu. Era só uma olhadinha no Facebook, era só uma olhadinha no Insta, era só uma olhadinha aqui, era aquilo. Não, era só uma mentirinha. De repente no trabalho, não, cara, nós vamos fazer um negócio aqui, um fechamento aqui, vem, não tem da gente aqui, então a gente vai levar isso aqui. Não, mas ninguém precisa saber, é só a gente. Está errado. Era só um fechamento, né? Compactuar com coisas ilícitas, com coisas que não condiz com a sua característica de um homem de Deus, da sua formação de valores e princípios no reino dos céus. Então nós somos rodeados por essas nuvens de testemunhos que ficam assim, ó, esperando, os demônios estão lá. E aí, será que o Júnior vai vencer? Não, a gente investiu pesado nele, não vai vencer não. Aí fica lá, não, mas o Júnior está lá. Senhor, me dá graça, me dá força, eu vou vencer. Aí ele começa a usar o quê? A palavra a favor dele, começa a orar a palavra. Não, a palavra diz que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Aí começa a mudar a história, não é assim? É assim. Então a expectativa dos anjos também, não, ele vai vencer, vai, libera a palavra que a gente trabalha ao seu favor, porque os anjos trabalham ao nosso favor. Mas quando a nossa palavra, Lídia, é palavra maligna, palavra pesada, a gente só se sente, não, eu sou o pó da sandália, não. Meu pai falava, isso aqui é coisa do antigo, meu pai falava que quem muito se abaixa, aparece o bumbum. Então não é por muito se abaixar, aquela coisa de se humilhar, aquela coisa que você fantasia, é se curvar aqui, ó. Curva o seu coração dizendo, eu me humilho diante do Senhor. Não, eu tenho um coração curvado diante do Senhor. Não, eu entendo que eu preciso me humilhar diante do Senhor. A Bíblia diz, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor, que Ele a seu tempo vos exaltará. Então nós precisamos entender, precisamos ter um coração curvado à palavra do Senhor, aos seus ensinamentos, para que a gente não venha perecer às seduções desse mundo. Então, queridos, amados irmãos, é tempo de vivermos equilíbrio emocional e não viver inconstantes na presença do Senhor, vacilantes na presença do Senhor. Não, é hora de perseverarmos, porque essa nuvem de testemunha, eu digo, tanto anjos caídos como anjos do Senhor estão esperando que, onde eu e você vamos nos posicionar nessa terra para ditar as ordens. E aonde está você nessa noite? Aonde está você que está entendendo essa palavra e vai começar hoje a ditar regras e ordens sobre a sua vida? Você está aí? Cadê? Eu posso ouvir um glória a Deus? Tem homens que estão entendendo, mulheres que estão entendendo, pessoas que estão entendendo dessa palavra. Aleluia. Então é um tempo de posicionamento, é um tempo que nós estamos ministrando de posicionamento espiritual. Então Paulo está dizendo aqui, ei, é hora de prestarmos atenção que há um peso. O embaraço, ele pesa você. O pecado, ele pesa você, ele começa, é uma atadura espiritual, aí começa uma amarradinha do inimigo, você fica preso naquilo que você compactuou de uma forma errada, aí você fica preso porque você deu aquela olhadinha no WhatsApp que não deveria olhar, aí você faz um passo em falso, fala uma mentira, levanta um falso contra alguém, e começou tudo assim, coisas pequenas, coisas corriqueiras, a gente sabe disso, a gente cai nisso, a gente sabe que isso acontece em nossa volta. Mas o que eu quero dizer com isso? São coisas pequenas que nós deveremos reparar o nosso altar, reparar a nossa vida espiritual, para que a gente não venha cair de novo no mesmo laço do inimigo e ficarmos presos nesse embaraço do pecado. Então a gente precisa se desembaraçar desse peso do pecado que tenazmente nos assedia. Então há um assédio, o pecado fica assediando você. Ele fica assediando você, provocando você. Vem, é gostoso. E pecado não é ruim não, gente. Pecado é gostoso. Sabe por que é gostoso? Porque ele satisfaz a carne. O pecado é gostoso porque satisfaz a carne, irmãos.
Coisa simples, começa a comer desenfreadamente. Vamos aí para o King Burger da vida, McDonald's, e depois só sorvetão, e vai, desembestadamente, como diz o nordestino. E começa. Depois você está, Senhor, me ajuda a emagrecer. Não, fecha a tua boca que tu resolve. O que isso tem a ver com pecado? São deformidades, são assédios. Vai, come. Parece que você passa na vitrine lá do Kinder Burger, você vê aquelas coisas bonitas que ele bota no telão e vem, me devora, vem, me come. Aí você fala, aquele de picanha, né? Não é assim? Quem tem açúcar no sangue, quem sofre de diabetes, aí começa, sabe que não pode, mas vai no mercado, no Guanabara, passa pela parte dos doces, é só um chocolatinho, é só um pouquinho, porque tem vontade de comer o doce. Assedia, é o assédio. A carne ela quer ser alimentada, não é assim? Quem está vencendo o vício, quem está hoje aqui na igreja, mas está lutando contra o cigarro, contra a bebida, não é assim? Passa alguém fumando, você já está 1 mês sem fumar, 2 meses, 1 ano sem fumar, mas passa lá um enviado do maligno lá, com aquele charutão, e você, ai meu Deus, é esse aí que eu fumava, ai Jesus tem misericórdia, meu Deus, eu não posso, daqui a pouco você cai. Se você for firme no Senhor, você vence. A mesma coisa bebida, você vai numa festa, um aniversário de família, está tudo bem. Aniversário de criança, irmão, por que bota bebida? É criança não bebe, por que não bota só refrigerante, mas bota lá a bebida, aquela coisa toda. E está lá, você é o único que está tentando lutar para parar com a bebida, que você sabe que eu não sei nada contra a bebida, mas qual o problema? É porque as pessoas se embriagam, e a Bíblia condena, sai do meio daqueles que se embriagam. Porque Deus não quer ver o ser humano embriagado, porque um homem embriagado, ele perde a sua lucidez, e quem quer ver você sem lucidez é Satanás, porque vai fazer você de gato e sapato. Aonde está a honra e a moral de Deus no homem andando todo torto, irmãos? Que coisa bonita é isso? Um homem abraçado, conversando no poste. Você vai aqui de madrugada na praça do 7 de abril, você vê os jovens irmãos agarrados com poste, conversando com poste, namorando com poste. Pelo amor de Deus, gente, o que é isso? Aonde está a honra de um homem nisso? Onde está? Aí Satanás olha assim, olha o que eu faço com a tua imagem e semelhança, Deus, olha o que eu faço com eles. Envergonha meninas bonitas, aí bota uma roupa, parece que estão na praia, mas nada, está um frio danado, que calor é esse que elas estão sentindo? E começa aquele assédio. Aí depois vai lá, não, me tocou, abusou de mim, mas me infeliz, tu não estava lá provocando. Então, sabe, vê as coisas que eu falei simples aqui, coisas corriqueiras, mas são assédios de Satanás. Então é contra isso que nós estamos lutando, contra isso que as pessoas não é contra as pessoas, contra o entendimento errado. Deus quer você pleno, se vista bem, ande bem, faça as coisas que são corretas. Deus não quer você embriagado, Deus não quer você desnorteado da vida, Deus quer você lúcido, firme, porque o mundo quer usar você como massa de manobra, dita a regra, todo mundo para a direita, todo mundo para a esquerda, aí você vai com a venda nos olhos para o precipício também. Só que a igreja de Cristo não foi chamada para viver isso. A igreja de Cristo foi chamada para viver princípios, e nós estamos aqui pregando princípios e valores, e nós não podemos nos perder no meio disso tudo. Eu estou pregando para uma geração lavada e remida no sangue do Cordeiro, e se essa geração está aqui nessa noite, levante as suas mãos e comece a glorificar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Aleluia! Nós somos a geração que vai mudar sim esse lugar, porque nós queremos preservar os princípios e valores. Começa em mim, começa em você. Amém, queridos? Então esse entendimento a gente precisa ter diante do Senhor, de correr para a carreira que nos foi proposta. Há uma carreira, Cris, que carreira é esta? De não ser deixado levar pelo que a multidão está dizendo, ditando regras sobre as nossas vidas. Não, peraí. Existem princípios e valores do Senhor, e eu preciso me posicionar no meio de uma geração que é corrupta, e eu entendo que o meu posicionamento vai mudar as coisas à minha volta. O meu posicionamento vai mudar dentro de casa, o meu posicionamento vai mudar no colégio. Mas uma andorinha só não faz verão. Balela, faz sim. Ela começa a voar, outras começam a ver, começa a vir outras pelo comportamento. Então um comportamento de um. Preciso de um.
Precisa de alguém para ser a mola propulsora, para dar um salto, para mudar um ambiente. Eu conheço testemunhos aqui, gente, eu atendo de cura da alma. Eu conheço testemunho que uma pessoa aceitou Jesus e através dela toda a família veio para os braços do Senhor. Precisou de quê? Um coração. Uma pessoa. Uma pessoa. Então precisa de pelo menos um nessa noite, que entenda essa palavra, se posicione. Esse lugar será transformado. Esse ambiente será moldado e mudado pelo Senhor. Então nós precisamos ter esse entendimento e renovar, e não viver uma instabilidade emocional, mas viver uma vida equilibrada no Senhor, entendendo que nós não estamos aqui para ver um jugo segundo esse mundo, mas nós estamos aqui para trocar esse jugo pesado que o mundo está tentando implantar, pelo jugo do Senhor, que é suave, é leve, não tem peso no jugo dele, porque é compartilhado lado a lado com o Criador. Ele diz: aprendei de mim, que sou humilde e manso, e tomai sobre vós o meu jugo, que é suave. Meu fardo é leve. Que Ele está dizendo comigo, que Ele está dizendo para mim, para você, através dessa palavra, vocês vão achar prazer em viver relacionamento comigo. Você precisa sentir prazer em viver relacionamento com o Senhor. A gente não pode vir para a igreja só para achar que a igreja é um lugar de dar um passe e receber uma bênção. Não, você tem que vir para a igreja pelo prazer de estar na casa do Senhor, entender que você está vendo um relacionamento com Deus, e Ele está aperfeiçoando a sua vida para viver dias vindouros. Porque cá para nós, pensa que as coisas vão melhorar lá no mundo, lá fora? Não. Mas por que eu falo lá fora? Porque eu estou falando aqui dentro. Eu estou falando de alma, de coração, de entendimento. Eu preciso ser renovado em minha mente, eu preciso ser transformado no meu entendimento. O meu psique precisa ser tocado pela mão poderosa do Senhor, e eu ter a transformação em minha mente, e eu vou transformar tudo à minha volta. Amém, queridos? Vocês estão entendendo a mensagem? Glória a Deus. Então eu preciso entender que esse pecado, que esse embaraço, que essa sutileza de Satanás, ele vem sutil. Aí ele vem com aquele sapatinho de algodão. Aí ele vem pisando manso, como quem não quer nada. Mas o plano no final disso tudo, irmão Basílio, é morte. Porque é diferente de nós. Como eu falei, a geração fast food, pastor Miqueias, ele tem vivido toda essa eternidade, meus irmãos. Ele já foi julgado e condenado pelo nosso Deus Todo-Poderoso. Ele não tem pressa de nada. Nós, seres humanos, temos pressa. É aqui que a gente se perde. É aqui que a gente erra. É aqui que a gente falha. Satanás vem de uma forma sutil, pisando leve, você nem percebe que ele está ali no seu calcanhar, pronto para te dar um empurrão, para você cair no precipício da vida. Para você tomar uma decisão errada, para você falar uma coisa errada, para você se injuriar contra o seu irmão, para você ditar uma coisa que não é para falar, para você tomar uma palavra no momento que era para você fechar a boquinha. E aí ele vem de uma forma bem sutil e te dá aquele empurrão. Quando você vê, já lá. Porque ele está ali analisando. Por isso que Paulo está dizendo: nós somos rodeados por tamanha nuvem de testemunhas. Então, ei, desperta. Desperta, igreja, desperta. Paulo está falando ao povo hebreu, é hora de viver um despertamento. Se naquela época Paulo falou, é hora de viver um despertamento, o que eu prego no dia de hoje? Ei, igreja Comunhão Rara Rio, igreja do Senhor, já passou da hora de viver um despertamento. Isso é para ontem. É necessário viver um despertamento espiritual para que a gente não seja conduzido à morte espiritual. Satanás está tentando cauterizar a nossa mente com as coisas banais desse mundo. É preciso um comportamento espiritual, porque somos seres espirituais. Só que essa identidade parece que está sendo roubada do meio do povo de Deus. Parece que nós não entendemos que somos seres espirituais. A geração de hoje se comporta como só mais um no meio da multidão. E nós não somos chamados para viver essa prática e nem dessa forma. Nós não somos mais um na multidão. Nós somos a igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro. Há um valor, há princípios, há coisas estabelecidas sobre a minha vida, sobre a sua vida, fundamentos aqui. Então não se perca. Hoje é noite de despertamento, noite de transformação, para que possamos ver o mais de Deus. Como vou viver o mais de Deus? Quando você deixar que as ataduras espirituais malignas não aprisionem mais você, não paralise mais você, não paralise a sua caminhada, o seu devocional, a sua entrega, o seu momento com Deus. Amém?
Eu posso ouvir um aleluia, um glória a Deus? Bendito seja o teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Ele diz aqui: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Jesus, Ele é o autor e o consumador da fé. Nós precisamos olhar para Jesus e entender que essa prática que nós estamos vivendo hoje, essa forma que nós estamos andando hoje, e a prática que estamos tendo hoje, não está sendo adequada. Então é hora de moldarmos, é hora de transformarmos, é hora da gente dar uma olhada no que nós já fizemos até aqui, e reparar o nosso altar, e reparar a nossa vida espiritual e emocional diante de Deus, e reparar que precisamos ser transformados de dentro para fora, precisando entender essa palavra e viver ela na prática, considerando atentamente aquilo que o Senhor Jesus já viveu lá no passado. Ele suportou tamanha dor na cruz do Calvário, tamanho sofrimento, para que eu e você hoje tivéssemos paz. E paz em quem? Nele. Precisamos encontrar paz em Jesus, paz espiritual, paz emocional, paz interior. Você precisa ter isso dentro de você. O mundo está aí, rumores de guerra, é isso, é aquilo. Agora nós estamos indo para um segundo turno de uma eleição bem disputada. É A, é B, é C ou D. Não importa. Não depende mais, irmãos, de quem vai ganhar, do que vai acontecer. Depende do posicionamento da igreja, porque a Bíblia precisa se cumprir. A Bíblia precisa se cumprir. Há uma palavra profética, Lucas capítulo 21, fala sobre os finais dos tempos. E nós precisamos viver. Quem sabe não é a hora da perseguição da igreja? Porque só assim ela ora, só assim, quando a perseguição vem, o povo busca a Deus. Só assim, quando a dor vem, a igreja lota. Quando a dificuldade vem, eu me lembro em 2019, essa igreja estava entupida, não cabia mais de gente, a gente estava já pensando em fazer 2 horários de culto, não é assim? Domingo estava fazendo culto de manhã e estava fazendo à noite. Veio a pandemia, sumiu todo mundo da igreja. Fiz culto live aqui sozinho. Eu, depois pastor Miqueias, fizemos live sozinhos aqui na igreja. Passou-se um tempo, passou-se um ano e meio, todo mundo estava doido para que a igreja pudesse abrir as portas. Abriu-se as portas, né? Então a perseguição faz com que o povo busque a Deus. A gente só dá valor, infelizmente, depois que perde. Infelizmente. Você tem um pai ruim, uma mãe ruim, você tem alguém que pega no seu pé para te endireitar, você não quer ouvir, depois que vai embora, que morre, aí depois, ai meu Deus, estou sentindo uma falta. Não é que o velho pegava no meu pé e estava certo? Depois que vai embora, você sente falta, mas quando está em vida não dá valor. Isso é um mal do ser humano. Nós não valorizamos princípios e valores. A gente precisa valorizar, irmãos. Eu estou falando de coisas corriqueiras, de coisas do cotidiano. E nós precisamos atentar a isso e dar valor a pequenas coisas que estão à nossa volta e fazer valer os princípios do Senhor, porque afinal de contas nós estamos sendo examinados, olhados. Há uma expectativa, e agora eu falo por quem? Pelos anjos do Senhor, para que eu e você se posicionem nesse tempo presente, para dar ordem no mundo espiritual, para que eles venham trabalhar ao nosso favor. Eu me lembro que no tempo de Daniel, ele estava orando pelo seu povo, jejuando. Quando por fim, aos seus 21 dias de oração, vem Gabriel e aparece: eu sou Gabriel, o anjo do Senhor. Desde o dia em que te atentou o teu coração a orar pelo teu povo, o Senhor me enviou, mas fui impedido nas regiões celestiais pelo príncipe da Pérsia. Que o anjo do Senhor, um anjo, está falando para um homem chamado Daniel, homem de Deus? Que o anjo do Senhor está falando? Está falando que havia uma ordem liberada quando ele atentou, quando o coração se inclinou a um propósito, mas houve batalha no mundo espiritual. Por 21 dias, Daniel continuou jejuando, orando ao Senhor, buscando, porque ele tinha o quê? Princípios. Ele tinha determinação, ele entendia o poder do Deus que ele seguia e servia. Não era para ser diferente com a gente.
Nós estamos numa campanha de oração e de libertação. Olha para o seu lado, não está faltando gente aí? Olha aí, não está faltando? Cadê os obreiros? Olha aí, não está faltando gente aí? Qual é o mal do brasileiro? Qual é o mal do ser humano? É roer a corda antes do tempo. A gente deixa o propósito, aí depois fala: Senhor, aonde eu pequei? Não, aonde você desistiu, aonde você abandonou, aonde você deixou a causa, aonde você parou de caminhar quando não deveria. E às vezes a gente se comporta como pessoas que abandonam o barco do Senhor, assim como Jonas. Assim como Jonas, a ordem de Deus foi: vai para Nínive e prega. Ele quis ir para Tarse, porque ele quis segundo a sua vontade, segundo o seu querer, segundo os seus princípios. E Deus não trabalha dessa forma, Deus trabalha com a sua vontade. É eu e você, somos nós que precisamos entrar debaixo da potente mão do Senhor e entender: Senhor, eu estou te agradando. Senhor, você está feliz com o meu posicionamento aqui? Senhor, está tudo bem com a gente? São coisas simples de fazer e de resolver, Caio, mas a gente precisa desenvolver isso no Senhor. Mas até quando? Aleluia. Então nessa luta, nessa corrida, para a gente viver esse desembaraço do pecado, nós precisamos entender que nós precisamos transformar esse momento, esse ambiente, pela palavra do Senhor em nossa vida, e olhar firmemente. Há uma palavra liberada sobre essa igreja, há uma palavra liberada sobre a sua vida, há uma palavra de um grande mover de Deus nesse lugar, mas isso precisa o quê? Que eu e você, que nós tenhamos o quê? Fome de viver esse momento. Porque Satanás está aqui dito na palavra do Senhor, Satanás está tentando assediar, o pecado tenazmente nos assedia. Então ele fala: corramos com perseverança, corra com perseverança, persista, insista, corra para aquilo. Ele está falando: corre do pecado, corre. Vocês lembram de José? Vocês lembram de José? José é do Egito. Então, quando aquela mulher apareceu diante dele, falou: não, se deita comigo, tu é jovem, novo, eu tenho voz aqui, pode acontecer tudo, o que eu quiser, vai dar tudo certo. Ele não, ele tinha princípios. Tu és a mulher do meu Senhor. E ele, correu dela, foi preso, porque ele fez isso. Ela caluniou ele assim mesmo, mas era propósito de Deus, porque onde ele estava, ele foi bênção de Deus. Então de repente o processo está passando, mas eu estou num processo, mas eu estou correndo, eu estou fazendo, mas estou no processo. Calma aí, esse é o caminho. Só não desista, só não pare. Entenda que há uma palavra de Deus sobre a sua vida, então te posiciona firme, não desista, porque há uma expectativa no mundo espiritual que você vença esse imprevisto, essa situação, essa barreira, que você seja superior a esse gigante que tem se apresentado à sua vida. Então vença a adversidade pela fé que você tem em Cristo Jesus. Então ele fala assim: ei, firmemente, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Então olhe firmemente para o caminho de Jesus. Como que é o caminho? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se a não ser por Ele. Essa é a palavra do próprio Senhor Salvador Jesus Cristo quando esteve conosco. A gente precisa olhar com perseverança. O Jesus é o modelo. Devemos seguir os passos de Jesus. Aleluia. Tiago capítulo 4, ele também nos exorta a fugir das tentações e do meio das contendas e das guerras existenciais entre famílias, entre pessoas. Ele nos exorta dizendo que o Espírito do Senhor tem ciúme. O Espírito de Deus tem ciúme de nós. Ele quer que você esteja pleno, se você seja santificado, você vive uma vida de santificação plena no Senhor, não uma vida de corrupção contínua. Nós sabemos que somos pecadores, nós sabemos que somos falhos, sim, mas até quando nós vamos ficar derramado nisso? Até quando nós vamos ficar deitados sobre isso? Então hoje o Senhor te chama para você sair dessa instabilidade emocional e viver hoje um equilíbrio emocional. Amém, igreja?
Tiago capítulo 4 fala assim no verso 1: de onde procede as guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Olha o próprio Tiago falando aqui para a gente, irmãos, nada mais do que eu já falei aqui anteriormente. De onde procede as guerras e as contendas dentre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Olha que verdade aqui. As contendas, as guerras, o que nós acabamos de falar da política do Brasil, social, em todos os lugares há uma guerra, disputa de poder. O ser humano, infelizmente, é assim. É uma disputa de poder. É uma disputa de quem pode, quem não pode, de quem deve, quem não deve, e começam sendo que, na verdade, os princípios não são pregados aí. Quando, na verdade, são perdidos, os princípios foram perdidos. Porque para estabelecer princípios, você não precisa passar por cima do outro, pelo contrário, você ajuda o próximo. Então, para manter essa palavra, não atropela ninguém, não mata ninguém, pelo contrário, ajuda. E quando você vê que um governo vem atropelando, matando, para poder fazer alguma coisa, ei, sai fora disso. Então entenda o que o Senhor está falando, de onde vêm as guerras e contenda que há entre vós, senão dos prazeres que militam em vossa carne. Então a carne quer sempre aquilo que te traz prazer. Então ele fala, cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras e nada tendes, porque não pedis, e pedis e não recebei, porque pedis mal, para esbanjarem em vossos prazeres. O homem pede e pede mal, para esbanjar para o seu próprio prazer. Deus concede? Não. Então a corrupção, o mal, a maldade começa a aumentar, começa a vir sobre a vida do homem. O verso 4 diz assim, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Olha Tiago exortando a igreja de Cristo, exortando a mim e a você, dizendo que a amizade nossa com o mundo se torna inimiga, nos faz inimigos de Deus. Então quando eu começo a ter prazer com as coisas naturais, com as coisas que me corrompem aqui, quando eu começo a ver uma vida natural, nesse plano natural, eu esqueço do sobrenatural, e a nossa vida ela é no plano sobrenatural. Como é que é isso, pastor? O cristão vive uma vida dupla, ele está com os pés na terra, mas a mente no céu. Você pegou isso aqui? Você precisa andar com os pés na terra, mas a sua mente deve estar nos céus, porque lá é a nossa casa, lá é o nosso lugar. Há uma terra preparada para mim e para você, desde a fundação do mundo. Há um lugar preparado, um lugar onde não vai ter mais choro, não vai haver mais ranger de dente, as lágrimas que nós derramamos aqui não vai haver mais lá, porque a Bíblia diz que Deus enxugará dos rostos todas as lágrimas. Ele vai enxugar do meu rosto, do seu, todas as lágrimas. Ele será o suficiente para mim e para você. As necessidades que nós temos aqui, lá nós não teremos mais, não haverá necessidade. Ele é pleno e Ele nos completa em tudo. Mas dá para viver isso aqui, dá para provar um pouquinho. Quando eu me separo, quando a gente se separa daquilo que é profano, vivendo uma vida de santidade, vive uma vida de separação, e vida de separação é vida de santidade. Mas pastor, como é que eu posso ser santo? Se separe daquilo que é profano. Aí eu digo, você se torna um santo. A Bíblia fala isso. A palavra de Deus nos direciona a isso. Então se separe daquilo que é profano, daquilo que é inadequado, se separe disso. E você está vendo já uma vida de santidade, de aperfeiçoamento no Senhor. Aleluia. Tem glória a Deus aí, irmãos? Aleluia. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supões em vão que afirma as Escrituras, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar entre nós. Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Olha o que ele está falando aqui, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quando nós falamos, eu falei isso aqui anteriormente,
Quando nós falamos de humilde, humilde não é aquela pessoa que se rebaixa o tempo todo, não é aquela pessoa que se abaixa o tempo todo, não. Humilde é aquele que tem equilíbrio emocional. Humilde é a pessoa que tem controle, que sabe se pôr no seu lugar, que sabe entender o direito do próximo, que tem amor ao próximo, que tem controle. Humilde, segundo as traduções judaica, no hebreu, e aí vai, né? Os estudiosos falam que humilde, quando Jesus falava sede humilde, como eu sou humilde, ele está falando de poder, o poder de viver um equilíbrio, um poder de viver a sensatez espiritual. E é isso que está faltando em nossas vidas hoje, é isso que nós precisamos nos adequar nesse tempo. Ele está dizendo: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aí o verso 7 ele diz assim, Tiago diz, verso 7 do capítulo 4: sujeitai-vos portanto a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ele fala: sujeitai-vos a Deus, esteja sujeito, submisso à vontade de Deus, mas o diabo, resista. Enfrente ele com a resistência, porque é aqui que está o plano. Resistir o diabo na fé, e ele fugirá de vós. Tem gente querendo brigar com o diabo, tem gente querendo compactuar com o inimigo, subestimando o diabo, e aí cai. Não, eu vou fazer isso aqui, depois eu vou lá na igreja, eu peço perdão, depois eu vou lá e faço isso e aquilo, eu faço um gabinete com o pastor, ele vai orar, bota a mão na cabeça, dá tudo certo. Não brinque assim. Não brinque, não subestime seu inimigo. Ou esteja com Deus firme. Porque se Deus tem algo na sua vida, Deus te deu um dom e um talento, meu querido, minha querida. Nós temos uma porção do Espírito do Senhor dentro de nós. Cada ser humano tem isso. Tem algo que o Senhor derramou no coração da Débora, no interior da Débora, que é diferente do João, que é diferente do Márcio, que é diferente da Aline. Tem algo que o Senhor derramou, Ademilson, diferente do seu coração, que é diferente da Lili. Então cada um, embora sejam ambos casados, marido e mulher, mas cada um tem um dom de Deus, tem algo que o Senhor derramou diferente, que é para ser aperfeiçoado. Por isso nós temos valores, por isso nós somos tentados, porque o inimigo quer roubar. Paulo diz isso aos Coríntios, é colocado esse tesouro em vaso de barro, para que a glória seja do Senhor e não do homem. Porque se a gente pudesse olhar para dentro de nós e ver o precioso dom de Deus que há dentro de nós, a gente ia assim, vai descer, porque eu tenho o dom da palavra, eu prego igual o Miqueias, boca de maçarico, eu louvo igual a Lindaiá, é leão na terra. O ego cresce. Se você começa a olhar para dentro de si com o dom que está dentro de si, você começa a crescer. Por isso que são vasos de barro. Então Deus colocou o dom em vasos de barro para que o louvor seja para a glória dele, para o nome dele. Mas há uma sede do diabo em minha vida e em sua vida para arrancar isso de nós. E é aqui que a gente precisa se estabelecer como igreja, entender o dom precioso de Deus que há dentro de nós e lutarmos a carreira que nos foi proposta, como diz lá em Hebreus capítulo 12, eu preciso lutar para que eu não me perca nessa caminhada rumo aos céus. Então eu preciso desembaraçar de coisas, de palavras, de situações, de ações presentes na nossa vida, para que a gente não fique preso à maldição, à palavra, ou disse-me disse. Corra olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé. E aí Tiago vem dizendo aqui, do capítulo 4, do verso 7, sujeitai-vos portanto a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Verso 8, chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. O que ele está falando aqui? O que ele está dizendo aqui? O verso 8, achegai-vos a Deus. A gente precisa se achegar a Deus. É Deus que vai se achegar a gente? Não, somos nós que precisamos nos achegar a Deus. Deus já fez pelo povo, pelo seu povo o que tinha que ser feito. As pessoas brincam aí, né? O melhor de Deus ainda está por vir. Tem até uma música assim, né? O melhor de Deus não está por vir, já veio. O melhor de Deus era o seu filho, Jesus. Quem deu valor? Quem dá crédito a essa pregação? Que melhor você quer de Deus? A graça já foi liberada.
Aí eu lembro de uma canção, hoje eu estou inspirado para lembrar, né? Aí eu lembrei daquela canção assim, segurei o teclado, segurei, você não vai conseguir. Ó, pela fé que uma vez me foi dada, só os assembleanos sabem, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei de valor para o céu, andarei, aí ó, quero andar de valor em valor, é andando, e o quê? E seguir a Jesus meu Senhor, o quê? Até que um dia eu receba nos céus a coroa quem me dará Deus. Deus tem coroa de justiça sobre a sua vida. Deus tem coroa de glória para dar para mim e para você, é nos céus. Então não espere mérito humano, não espere. Ele está dizendo, resista o diabo na fé, e ele vai fugir de você. Hoje Deus está chamando você, a mim, para vivermos um tempo de resistência, para sermos instrumento do Senhor, para trabalharmos com as armas espirituais que Ele já liberou sobre a sua igreja. É oração, é propósito, é vida, é jejum. Há um propósito nessa casa de oração, para viver o melhor de Deus, o milagre de Deus, que é o que? Jesus Cristo, que já foi liberado para as nossas vidas. Nós precisamos viver isso, viver Jesus em nós, viver de fato Jesus em nós. Jesus está em mim, pessoas precisam ser transformadas. Jesus está em mim, pessoas precisam ser curadas. Jesus está em mim, você precisa estar feliz e contente pelo aquilo que eu carrego, que também Ele constrange você. Jesus está em mim, é um ambiente onde eu estou, precisa ser mudado. Você está entendendo o que eu quero dizer nessa noite? Vocês estão entendendo a ministração dessa noite? Aleluia! Então corra com perseverança essa carreira. E ele diz assim, Tiago fala agora no verso 8, achegai-vos a Deus. É eu que preciso agora me dispor. Jesus já fez o seu trabalho, Jesus já fez o que tinha que fazer pelo seu povo. Ele diz, eu estarei convosco todos os dias. Não tem um dia que eu estou só, porque a palavra dele é irrevogável. Ele disse assim, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aí agora qual o meu dever? Tiago me orienta, e louvado seja Deus por essa palavra. Ele me orienta agora, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. É quando eu não tenho vontade, Roberta, de orar, eu preciso me achegar a Deus. É quando eu não tenho vontade, Igor, de jejuar, eu preciso fazer para me achegar a Deus. É quando eu não tenho vontade, hoje é o que? Jogo do Flamengo? Eu sabia. Meu Deus, eu sabia. Aí tá, deixa essa parte, aí tá. Que Deus salve o Brasil. Nada contra o Flamengo, irmãos, mas ele não pode roubar o que é de Deus. Não pode, irmãos, é princípio. Não pode, irmãos. Não pode. Quando as coisas do mundo roubam o que é de Deus, irmãos, é por isso que está de mal pior. É a multidão, é massa de manobra, entende? Massa de manobra. Não vai fazer bullying com o teu irmão porque não veio por causa do jogo do Flamengo não, hein? Não façam isso, não estou ensinando isso, mas estou ensinando princípios. Gente, abaixa o retorno, está dando microfonia. Jesus tem misericórdia, mas eu vou completar essa palavra hoje. Amém? Desculpa você que está na live em casa, pelas nossas debilidades aqui com o microfone, com o som, você que está nos assistindo, tem os irmãos assistindo, você pode aplaudir pela vida dos irmãos que estão em casa. Desculpe a você que está em casa, você merece um som de qualidade, e essa igreja está trabalhando em prol disso. Logo, logo nós teremos um microfone melhor, um som melhor para você. Amém? Irmãos, quando as coisas da terra roubam as coisas que são do alto, o povo sofre, o povo padece. Então eu preciso me achegar a Deus. Eu preciso viver esse encontro com Deus, essa purificação com Deus. Eu preciso estar associado com Deus. Eu preciso estar associado com Ele, entender que eu faço parte de uma história, que eu faço parte de um princípio. Eu preciso entender isso. Eu preciso. Se eu não entendo isso,
eu começo a militar com as coisas desse mundo, eu começo a compartilhar, melhor dizendo, com as coisas desse mundo. E eu começo a me tornar uma pessoa frágil, fácil. E os meus valores começam a ser por guerras e posições entre os homens, quando na verdade deveria ser por princípios espirituais, pela qual o Senhor nos orientou a lutarmos como igreja nesse lugar. Então o Senhor tem falado isso para essa igreja, e é necessário que a gente se posicione dessa forma.